10h46, nós estamos de volta com o Manhã Bandeirantes para trazer uma novidade a você. Uma pesquisa que foi feita, encomendada, em parceria entre o Instituto Paraná Pesquisas, que você sempre acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, falando das eleições municipais em 2024, com a empresa norte-americana Dynata Data Quality, que é o quê? Uma empresa que faz pesquisas lá nos Estados Unidos, que em novembro também vai às urnas. A população vai escolher entre Kamala Harris e Donald Trump para liderar o mais poderoso país do mundo pelos próximos 4 anos. Essa pesquisa é interessante por um motivo bem específico. Entrevistou pessoas em estados que são considerados pêndulos, são os chamados swing states lá nos Estados Unidos. Para quem não entende, a eleição americana é diferente da do Brasil. As pessoas votam, mas é um voto indireto. Delegados de cada um dos estados acabam representando o resultado final. Diferente daqui do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos já aconteceu de um candidato ter menos votos no total e acabar ganhando as eleições. Por quê? Porque conseguiu um número maior de delegados. E aí, os delegados desses swing states, que basicamente são os estados que em alguns anos os democratas acabam ganhando, em outros os republicanos acabam ganhando, são fundamentais. A gente já vai trazer os resultados dessa pesquisa, mas eu já quero convidar aqui para o Manhã Bandeirantes a Nair Quintanilha, que é CEO do Instituto Paraná Pesquisas e vai falar um pouco mais sobre o levantamento conosco. Tudo bem com a senhora? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Bom dia, é um prazer falar com os amigos aí da Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho do que foi esse levantamento, a senhora pode explicar melhor também. As eleições nos Estados Unidos, elas não são por voto direto, né? Como bem você introduziu, os delegados acabam que votando e decidindo essas eleições. Entretanto, há alguns estados dos Estados Unidos que eles não têm historicamente uma visão clara de se vão para republicanos ou se vão para democratas. Então, esses estados específicos se faz necessário que a gente olhe com um pouco mais de cuidado para eles, para que a gente possa ter uma ideia de como é que está a temperatura dos eleitores, porque embora sejam os delegados que decidam a eleição e que votem, eles normalmente seguem a vontade popular, né? Então, avaliar como é que está a temperatura junto aos eleitores se faz de suma importância para entender aí como é que está a temperatura nesses estados e quem é que de fato está um pouco na frente ou um pouco atrás. Bom, o levantamento foi feito nos estados do Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. A coleta de dados foi realizada por entrevistas online com eleitores de 18 anos ou mais entre 12 e 17 de setembro deste ano. 2.581 entrevistas foram feitas e o grau de confiança dessa pesquisa é de 95%. Essa é uma parceria do Instituto Paraná Pesquisas com uma empresa norte-americana. Isso acontece sempre? É a primeira vez, Nair? Conta pra gente. Não, na verdade, a ideia, a nossa visão de empresa, né, é tornar o Instituto Paraná Pesquisas cada vez mais global, né? Então, a gente já fez esse ano uma pesquisa para as eleições legislativas lá em Portugal, em parceria com outra empresa portuguesa, e agora a gente está entrando aí na eleição norte-americana com essa parceria aí com a Dynata. Bom, então vamos aos resultados. Primeiro, os gerais. Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, aparece à frente, com 49% das intenções de voto. E Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, do Partido Republicano,
tem 44%. Os indecisos são apenas 7%. Nair, uma pergunta. Em comparação ao que a gente vê aqui no Brasil, que sempre, né, o número de brancos, nulos ou não sabem é muito grande com mais candidatos, esses 7% é pouco, sendo que são só 2 candidatos por lá? Olha, é bem interessante essa pergunta, porque como o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, a gente fez a questão de entrevistar e de recrutar para participar desse levantamento pessoas que declararam que irão comparecer para votar. Então, 7% entre pessoas que disseram que vão comparecer para votar e que de alguma forma já estão engajadas, a gente considera um número relativamente baixo. Entretanto, percebemos que é uma margem apertada, né? Então, a gente tem ali 5 pontos que distam os dois candidatos. Então, esses 7% de indecisos ainda podem ganhar uma eleição ou defini-la, né? Então, a gente tem que olhar com bastante cuidado esses indecisos sim, porque são pessoas que disseram que sim, que vão votar. E analisando aqui as faixas etárias, a candidata do Partido Democrata vence entre os eleitores de 18 e 29 anos de idade, de 30 a 49 também, de 50 a 69 anos. Ela ganha de novo, e de 70 anos ou mais, aí a margem é bem grande, a maior. Ou seja, é um favoritismo em todas as idades para Kamala Harris? É um favoritismo em todas as idades, mas a gente, na eleição americana, a gente precisa olhar uma questão bem importante, que seria a etnia. Quando a gente observa ali a etnia, a gente observa que essa distância, ela fica diferente e, na verdade, Donald Trump fica na vantagem entre os eleitores brancos caucasianos. Isso é bem importante a gente observar, porque Kamala Harris ela traz um favoritismo entre as outras etnias e Donald Trump fica cravado com seu favoritismo entre as etnias brancas e caucasianas. Isso é bem importante da gente observar na eleição norte-americana, até por conta das políticas públicas, enfim, uma série de temáticas que a própria Kamala Harris traz no seu discurso, na sua narrativa, a gente precisa observar isso. Né, e trazendo isso dentro também de eleitores que disseram que vão votar em estados pêndulo, de fato é muito importante observar esses fatores. O Donald Trump confirma o favoritismo entre brancos e caucasianos, mas aí se a gente analisar as outras etnias, os afro-americanos e pretos, a vantagem de Kamala Harris é muito grande. Ela aparece com 74,5% das intenções de voto contra apenas 16,2% de Donald Trump. Ela também tem 10 pontos de vantagem entre os latinos e hispânicos. É também muito por causa das políticas públicas defendidas por cada um deles, não é, Nair? De fato, isso é a narrativa, né, o discurso desses candidatos, ele reflete muito no favoritismo dos seus eleitores. Então, essa diferença entre as outras etnias é muito grande, né? A gente vai verificar isso em próximas pesquisas que nós vamos fazer, próximas ondas que a gente vai fazer para verificar como que anda isso e se de fato algum candidato, um ou outro, vai ajustar o seu discurso para poder atingir as camadas em que ele está mais frágil, digamos assim. Nair Quintanilha, CEO do Instituto Paraná Pesquisas, conversou com a gente sobre um levantamento publicado hoje pelo Instituto nas eleições presidenciais dos Estados Unidos que acontecem em novembro. Essa pesquisa aponta Kamala Harris, do Partido Democrata e atual vice-presidente americana, com uma vantagem, 49% das intenções de voto contra 44% do ex-presidente americano e candidato pelo Partido Republicano, Donald Trump. Muito obrigado pela participação, Nair. Um abraço e bom trabalho. Obrigada, bom trabalho para vocês também. Muito especial esse dia para a gente publicar essa pesquisa nos Estados Unidos. Muito obrigado.